E aí, meu povo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sou o professor Carlos César Iga, aqui de Goiânia, Goiás. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Olha, eu estou olhando aqui a página do jornal Correio da Manhã, do dia 2 de março de 1930. E ela já começa a refletir, alguns números das eleições presidenciais daquele ano que aconteceram, no dia 1º de março. E essas eleições foram as últimas eleições da República Velha. Tínhamos dois candidatos, tinha um candidato do governo, o candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz. Só um parênteses, esse candidato, o Júlio Prestes, que era apoiado pelo governo, apoiado pelo Washington Luiz. Esse apoio do Washington Luiz ao Júlio Prestes provocou a ruptura da política do café com leite, que era aquela política característica da República Velha, em que os presidentes se revezavam, ora um paulista, ora um mineiro. Então, como Washington Luiz era um paulista, seguindo as regras da política do café com leite, ele deveria indicar um mineiro para ser seu sucessor. Porém, ele indicou um outro paulista, paulista igual a ele, Washington Luiz, que foi o Júlio Prestes. Isso provocou o rompimento da política do café com leite. Então, Minas Gerais saiu do governo e foi para a oposição. E o candidato da oposição era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, no começo de 1930, ele era presidente do Rio Grande do Sul. Nessa época, os governadores de estado eram chamados de presidentes, presidentes de estado. E Getúlio Vargas era presidente do Rio de Janeiro, se candidatou à presidência da República pela Aliança Liberal, que eram os estados que estavam marginalizados pela política do café com leite, pela república oligárquica, que foi tão característica nessas primeiras décadas da nossa república. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para analisar alguns números que foram já publicados no Correio da Manhã. Vamos ver? Só lembrando que naquela época o voto era em papel, não era voto urna eletrônica, como é hoje. Então os resultados eles não saíam no mesmo dia. Hoje você sabe o resultado de uma eleição praticamente no mesmo dia. Naquela época não, naquela época demorava dias. E as urnas eletrônicas começaram a funcionar no Brasil em 1996, nas eleições municipais de 1996, e rapidinho sabia-se o resultado. E se você procurar na internet, você vai ver várias imagens da época das urnas de papel, e às vezes demorava 10 dias para sair o resultado oficial de tudo computado. E em 1930, como não havia essa tecnologia que nós temos hoje, a urna era de papel, a cédula era de papel. Então por isso que aqui no Correio da Manhã, do dia 2 de março de 1930, já traz as primeiras parciais das eleições presidenciais. Por isso está aqui escrito, resultado do Distrito Federal, que era onde era o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ainda era capital federal, até 5 horas de hoje. Agora eu não sei se é 5 horas da manhã ou 5 horas da tarde. E aqui nós temos os primeiros números. Júlio Prestes, candidato do governo, com 20 nos primeiros e segundos distritos, com 25.204 votos, e Getúlio Vargas, candidato da oposição, 24.326. Quer dizer, a disputa estava acirradíssima, que nos mostra que havia uma grande polarização entre o governo e a oposição. E também é interessante a gente ver que se poderia votar também no vice. Hoje, atualmente, o vice ele vem no pacote junto com o cabeça de chapa, com o candidato a presidente. Naquela época você podia votar para vice. João Pessoa, que estava na chapa de Getúlio Vargas, era candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas, estava ganhando 23.557 votos. Enquanto Vital Soares, que estava na chapa de Júlio Prestes, 23.104. Ou seja, por essas numerações aqui, a gente percebe que
né, havia uma divisão, né, entre os votos aqui no Distrito Federal, né, no Rio de Janeiro. Né, praticamente metade era governo, metade era oposição. Né. Aqui nós temos candidatos a deputado. Esse daqui, ó, Maurício de Lacerda, ele era o pai do Carlos Lacerda, que foi governador da Guanabara, que foi opositor ferrenho do Getúlio Vargas. Né? O pai dele era muito famoso na época. Né? E mais embaixo aqui nós temos, né, os outros candidatos, né, a presidente, a senador, né, Paulo Frontin, JJ Seabra, né? E estamos aqui vendo esses números, né? Certinho? Aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.